Se a gente considerar o histórico recente da Blumhouse, Lobisomem, dirigido por Liu Anel, é uma possibilidade de volta aos trilhos. Mas será que Lobisomem é um bom filme? Vamos ver. Hey. Ginger? Ginger, are you okay? Look at me. Look at me. Atacados por um animal invisível, Blake, interpretado por Christopher Abbott, e sua família se escondem na antiga fazenda do seu pai, enquanto a criatura ronda o perímetro da casa. Ferido com a avançada da noite, Blake começa a se comportar de forma estranha. E isso é tudo que eu posso falar sobre o filme sem entrar na zona do spoiler. Dito isto, a primeira questão a se considerar na obra é que a sua paleta de cores, assim como a fotografia, são bem elaboradas. O claro e o escuro e a reprodução de um ambiente frio, isolado e opressor são tecnicamente muito bem utilizados. E isso é o ponto alto do filme, assim como o seu bom trabalho de som. A história tem início com uma breve exposição em texto de um trilheiro que se perde na floresta, some e que os indígenas da região tratam como se ele tivesse sido infectado por um mal que eles chamam de cara de lobo. E aqui temos já um mote para a história do lobisomem, muito embora o título do longa já deixe isso escancarado. Detalhe que esses indígenas citados nunca aparecem e não há nenhuma referência a mais. O roteiro simplesmente esquece deles, que poderiam ter uma boa utilização do desenvolvimento da história. Blake, o personagem principal, é apresentado em dois momentos. Ainda criança com o pai, quando tem a primeira visão do lobisomem, e já adulto, casado e com uma filha. E temos aí o que, para mim, se torna um outro problema claro de roteiro. Mesmo com a possibilidade de ter se distanciado tanto da sua infância, Blake não parece, em momento algum, lembrar que ali na região há um lobisomem, ou pelo menos havia, e que ele o viu quando criança. Seria até natural no desenvolvimento da narrativa que aos poucos isso fluísse em sua mente, mas passa batido e, olha, de um jeito difícil de engolir. E aqui precisamos fazer uma pontuação. O Anel, que dirige Lobisomem, é responsável por uma outra releitura de terror muito bem executada, O Homem Invisível de 2020. Tudo o que se esperava dessa obra atual é que o personagem central, tão oprimido pelo contexto que viveu e pelo que vive, ao se confrontar com a situação problema, buscasse se libertar, mas o que parece é que ele vai afundando cada vez mais. Tudo bem ser uma escolha criativa não ir por esse caminho, mas é necessário, pelo bem de uma boa narrativa, ligar pontos óbvios e deixas que o próprio roteiro oferece. E por isso, trazer uma nova perspectiva para a lenda, tratando a condição do lobisomem não como maldição, mas como doença, acaba não tendo o peso que merecia, porque essa era uma boa ideia. É importante dizer que Blake leva a família para o antigo local onde morava com o intuito de reconstruir um relacionamento com a esposa Charlotte, vivida por Julia Garner, que se esvazia dia a dia, e tem como única e frágil ponte a filha Ginger, papel de Matilda Firth. E é lá onde o distanciamento com o pai ocorreu, tendo a história do lobisomem como pano de fundo, que esse drama familiar se desenvolve a um ponto extremo. No final das contas, Lobisomem é uma história sobre nossos medos internos e de como podemos ser vilões de nós mesmos e dos que estão ao nosso redor. Um filme que poderia ser grande e impactante, mas acaba se perdendo no discurso. Aliás, não só no discurso, mas também na construção da tensão, que se esvai ao longo do seu desenvolvimento. E até mesmo na maquiagem, que espera dar um tom de dualidade entre homem e fera, mas falha no que mostra como trabalho final. Mesmo assim, Lobisomem é um bom entretenimento e um sopro de renovação para a Blumhouse. Merece um 6 de 10. E aí, qual a sua expectativa para Lobisomem? Conta para mim aqui nos comentários. E aproveita para se inscrever no canal, acionar o sininho para sempre que tiver um conteúdo novo, você ser avisado aqui pelo YouTube, tá? Até a próxima e bom filme!